Atenção, torcedor corintiano, eu tenho informações importantíssimas do Corinthians nesta quarta-feira. Eu conversei com uma pessoa forte do futebol do Corinthians e vou atualizar vocês agora do que foi esse bate-papo e de algumas dúvidas que eu tirei referente à situação atual do Corinthians, do Dorival Júnior, do André, que deu uma entrevista e no meu consentimento ele foi mal pra caramba, mas eu acho que ele tá sendo influenciado pelo empresário dele para poder falar as coisas que ele tá falando. Vou explicar tudo isso para vocês agora. O Corinthians que joga hoje contra o Fluminense e o Dorival Júnior segue na corda bamba. Só que tem um detalhe nessa história que pode fazer toda a diferença. E eu vou explicar isso agora para vocês aqui da Voz das Arquibancadas, tá bom? Então bora lá falar do Coringão. E eu deixo para vocês aí no final do vídeo deixar um like se vocês gostarem das informações, é mais do que justo. E vou também pedir depois para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, certo? Então, sem perder tempo, vamos falar dessas informações do Corinthians. Primeira coisa que eu conversei com essa pessoa referente à questão do André. Eles vão bater um papo com o jogador para que o jogador tome cuidado nas questões que ele fala, nas entrevistas que ele fala, porque todo mundo está pressionando o André, perguntando pro André se o André realmente recebeu a proposta do Milan, como que o menino tá sentindo, o que que ele pensa, e ele só tem 19 anos. Eu até fiz um vídeo hoje mais cedo nas minhas redes que eu bagacei o André e critiquei, porque ele, por ter 19 anos, ele não tem que ficar com esse pensamento de Europa. O sonho de todo menino é jogar na Europa, tudo bem, a gente não vai discutir isso, mas ele ficar falando, igual ele deu uma entrevista pro pessoal da ESPN, onde o repórter perguntou pra ele, você recebeu uma nova proposta do Milan, e aí? Ele pegou e falou, pô, muito legal, muito bacana isso, tal, mas se não concretizar com o Milan? Aí ele falou, mas se eu não concretizar com o Milan, vai concretizar com outro clube. Cara, ele deveria ter falado totalmente o contrário, cara. Independente do Milan ou não, eu quero fazer história no Corinthians. O Corinthians é um clube que tá me projetando, que tá cuidando da minha formação, que tá me dando a oportunidade de jogar. Eu quero ser ídolo aqui. Eu quero conquistar a torcida do Corinthians. Um dia, se eu tiver que sair, eu quero sair deixando títulos e fazendo história. Mas não, ele fica o tempo todo pensando no Milan. Ele fica o tempo todo agora falando, não, mas se não for no Milan vai ser em outro clube. Então a cabeça do jogador, no meu ponto de vista, ela já não tá focada no Corinthians. Porque um cara focado no Corinthians fala, não quero saber desse negócio de Milan não, eu quero saber do Corinthians, eu ainda tenho muita coisa para conquistar aqui, eu quero atingir número de jogos, eu quero poder fazer história como um dia fez o Rincon, como um dia fez um Vampeta, eu quero poder ganhar a confiança do torcedor do Corinthians, quero sair daqui aplaudido porque o Moscardo, irmão, foi no mesmo barco e o Moscardo acharam, PSG vai ser o astro do PSG. Tá lá na reserva do Braga, se eu não me engano, de Portugal. Na reserva, irmão. Então tem que tomar muito cuidado, sabe por quê, André? Porque você é um bom jogador, mas você não é craque. Você ainda não é ídolo do Corinthians. Você não jogou um jogo em seleção brasileira. Então você é um cara que tem que pensar muito mais no Corinthians, só que o seu empresário, que é o mesmo empresário do Martínez, vem forçando a sua ida para o futebol europeu a qualquer custo. Porque o seu empresário perdeu uma baita de uma grana com a rescisão de contrato do Martínez. E aí ele agora tá querendo recuperar esse dinheiro, fazendo o Corinthians vender você a qualquer custo. E aí, torcedor corintiano, eu vou numa outra mão com vocês. O André precisa ser vendido, como o Bidon precisa ser vendido, como outros jogadores do Corinthians, o Guinegão um dia precisa ser vendido, como o Dieguinho, como o Kaique, porque o Corinthians precisa de dinheiro. Mas não vai ser por qualquer valor, não vai ser na primeira proposta, não vai ser do jeito que o empresário de vocês querem, e sim pelo aquilo que o Corinthians acredita que você vale no mercado, porque depois dessa proposta do Milo, seu futebol caiu de rendimento, irmão. Então se você não tá com cabeça pra ficar no Corinthians e fica dando entrevista que se não for no Milan vai ser outro clube, daqui a pouco você vai pro banco de reserva, porque se eu sou os caras da diretoria do Corinthians, falo, coloca no banco.
Você entendeu? Para você tomar um chá de humildade e lembrar suas origens e quem tá formando você, irmão. Você não pode determinar a sua saída do Corinthians pelaquilo que o seu empresário quer que você faça. Então vocês precisam respeitar o Corinthians. Vocês precisam entender que, independente do momento do Corinthians, o Corinthians está te dando oportunidade. O Corinthians está lançando você como jogador. O Corinthians está fazendo o seu nome para o mercado lá fora. Então respeita um pouco mais um clube que está investindo dinheiro em você. Essa é minha opinião. E você, torcedor, o André tá certo? O André tá errado? Ele tem que respeitar o Corinthians ou ele tem que mesmo ir embora? Porque tem gente que fala que ele não joga nada. Tem torcedor que já acha que ele joga muito. Eu acho que ele é muito bom jogador, mas acho que a cabeça dele tá começando a entrar em parafuso, irmão. Porque o cara, quando fica Europa, o cara já não tem o mesmo comprometimento com a camisa do Corinthians. Eu quero ver no jogo contra o Fluminense se você vai jogar bola. Porque senão você vai começar a ser cobrado pelas entrevistas que você tá dando. Agora, se o seu empresário tá forçando a barra e você tá vindo a público pra ficar falando de Europa, cuidado, viu, André? Porque você pode correr o risco de ir embora do Corinthians, ser uma negação lá fora e depois voltar falando que ama o Corinthians. Então valoriza o Corinthians para que você um dia lá fora possa ser valorizado. Porque você cuspir num prato que hoje você come, meu irmão, é uma das piores canalices sem vergonhice que possa ter em qualquer pessoa. Cuspir no prato que come ou que comeu. Então respeita o Corinthians porque você só é um bom jogador. Você pode um dia ser craque, você pode um dia ser ídolo, mas hoje você é apenas um bom jogador. Essa é a minha opinião, quero saber a sua, deixa nos comentários. Agora falar do Dorival Júnior, conversando com essa pessoa. Hoje falou pra mim, Edu, existia uma grande diferença em alguns meses atrás. O Corinthians realmente está em busca de parceiros, o Corinthians realmente está em busca de quitar as dívidas. O Corinthians acabou de quitar uma dívida aí com o Shakhtar Donetsk pelo Maicon, graças a Deus. O Corinthians pagou um pouco mais de 7 milhões e acabou esse pesadelo, essa sombra, esse fantasma do Maicon, que mesmo o Corinthians não tendo mais um jogador, fica pairando lá o Corinthians. Então, graças a Deus se livrou, não tem mais vínculo com esse cara, não tem mais dívidas com esse cara e o Corinthians pagou. E o Corinthians tá para receber um valor agora de um parceiro, de um patrocínio aí, de coisas que o Corinthians tá fechando, e o Corinthians vai ter em mãos aquilo que o seu Dorival Júnior tanto quer. A multa rescisória para ele ir embora, os 8 milhões de reais. Então essa pessoa falou para mim, Edu, ele não vai mais vir na entrevista falar, não tá insatisfeito, manda embora porque o dinheiro tá prestes a entrar. E o Corinthians não vai ser mais refém dele. Se o Corinthians não jogar bola hoje, se o Corinthians perder pro Fluminense e esse dinheiro entrar, a gente vai pensar, sim, seriamente, como a gente já imagina que as coisas vão acontecer. Dorival vai ser mandado embora. Aí eu perguntei, se perder pro Fluminense ele cai hoje? Ele falou, talvez a gente não demita hoje, mas assim que o dinheiro entrar, a gente vai resolver, porque não tem mais clima para esse cara trabalhar no Corinthians e nem pro Corinthians continuar com ele. Então, torcedor, essa informação é nossa, é exclusiva, a voz das arquibancadas. O Dorival está com os dias contados. Aí eu até falei, mas o Corinthians hoje ganhando o Fluminense dá uma amenizada. Ele falou, pode até amenizar pelo resultado, mas não muda o nosso pensamento de que o Corinthians precisa de um treinador que esteja comprometido com a equipe, coisa que hoje o seu Dorival Júnior não está. Então mesmo que o Corinthians vença o Fluminense hoje, a diretoria vai avaliar nome sim. E aí eu voltei naquele caso, né, falando dos treinadores, mas aí vocês mudaram de opinião referente a Tite, Fernando Diniz, Vojvoda. Ele falou, Edu, são os nomes do mercado, mas o Tite eu posso te garantir que o Corinthians não vai atrás. Essa pessoa falou pra mim. Tem muita gente aqui que gosta dele, mas tem muita gente que não entende, que entende que ele virou as costas pro Corinthians, isso pega. Assim como pega a questão do Fernando Diniz. Fernando Diniz, que é um cara que teria que mudar o estilo dele para poder se adaptar no Corinthians. Não sei se o treinador também se adaptaria a isso. Mas hoje um nome que agrada a eles, e eu já tô falando isso há algum tempo para vocês, é do Vojvoda. Mesmo com o Marcelo Paz não tendo hoje uma boa... Não que ele não tenha uma boa relação. O Marcelo Paz, ele se
se dá bem com todo mundo. Só que o Marcelo Paz não tem autonomia para mandar no Corinthians. Só que ele é um cara próximo do Vojvoda. E o nome do Vojvoda agrada algumas pessoas da diretoria do Corinthians. Então a facilidade e a amizade que o Marcelo Paz tenha, talvez isso possa facilitar ele vir ao Corinthians em caso de demissão do Dorival. Aí vai ter torcedor que vai falar, se for para trazer o Vojvoda eu prefiro o Dorival. Aí é um outro debate que a gente pode até discutir. Mas o nome do Vojvoda nesse momento é avaliado e o Dorival está com os dias contados no Corinthians, porque aquilo que impedia a demissão dele, os 8 milhões, o Corinthians vai ter esse dinheiro na mão, assim como o Corinthians teve para pagar o Maicon agora. O Corinthians conseguiu, então ele conseguiu 7 com o Maicon, não é os 8 que vai impedir a demissão do Dorival agora. Então o cenário mudou, antes o Corinthians não tinha o dinheiro, agora com essa busca de patrocínios e algumas coisas que o Corinthians está fechando, o Corinthians vai ter esse dinheiro na mão para poder se livrar do Dorival Júnior. E hoje uma derrota só vai escancarar mais ainda a crise e a pressão em cima do técnico que está com os dias contados. Foi essa a informação que eu conversei com uma pessoa do futebol fortíssima e uma pessoa que hoje manda no futebol do Corinthians. Então, quando eu venho aqui para gravar um vídeo, para trazer algo para vocês, é baseado em cima de informações reais. Então, pode ter certeza absoluta que uma derrota hoje vai mudar muita coisa. Lógico que a gente vai torcer para o Corinthians vencer. Ficaram parados aí por conta da data FIFA. Vamos ver como essa equipe vai se comportar, porque toda vez que eles ficam parados e voltam, eles voltam jogando um futebol ridículo. Espero que hoje seja o contrário, que faça um grande jogo, que vença, para que a gente possa voltar a respirar um pouquinho dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Então essas são as informações do Corinthians hoje, desta quarta-feira, da Voz das Arquibancadas para vocês. Agora sim, se vocês gostaram das informações, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho que é super importante para que outros tantos corintianos possam receber os nossos vídeos. E lembrando que a hora que nós batermos 10k, vamos sortear uma camisa oficial do Corinthians para vocês que são inscritos aqui no canal e que sempre estão